do Think Tank. Já sabe, semanalmente, à terça-feira, por volta das 18 horas, o Jorge Marrão, o Joaquim Aguiar e eu, como moderador, estamos aqui para analisar a semana política e económica. Para esta semana, escolhemos uma efeméride. Faz agora 10 anos que Portugal pediu pela terceira vez, em democracia, o apoio de credores ou de instituições externas. Na altura, em 78, foi o Fundo Monetário Internacional. Em 1983 foi o Fundo Monetário Internacional e em 2011 foi o Fundo Monetário Internacional, o Banco Central Europeu e a Comissão Europeia. Ora, nesta efeméride, passa agora 10 anos, o que é que nós decidimos? Primeiro, tentar perceber o que mudou e depois aquilo que não mudou. E já sabes que 15 minutos finais do programa são dedicados ao tema de literacia financeira que esta semana escolhemos, a inflação. Antes de passar a palavra aos meus convidados, vou só lembrar que o canal tem uma parceria com a Prozis e este programa tem ajuda à produção do grupo Sendis Alidade. Joaquim Guiar, o que é que mudou? E depois vamos ao que é que não mudou. Camilo, mudou a palavra, mas não mudou o constrangimento. Isto é, onde se falava da austeridade passou a falar-se de cativações, mas o constrangimento de um sistema económico e social que gera dívida incontrolável continuou a existir. E, portanto, por mais declarações de reversão das medidas iniciadas há 10 anos, por mais afirmações de que Troika nunca mais, a verdade é que ficamos exatamente na mesma posição em que estávamos, mas um pouco pior. É que mostramos que não queríamos proceder a uma avaliação dos erros que tínhamos cometido. Porque mudamos as palavras, mas não mudamos os comportamentos. Ora, não significa nada mudar a austeridade por cativações. O constrangimento orçamental continua a existir. Então, o melhor teria sido olhar para trás e ver o que tinha de se alterar em termos dos comportamentos com implicação económica. Porque é que nós não crescemos? Não crescemos porque não temos nenhum projeto para crescer. Nós só temos projetos para distribuir. Mas esquecemos que, para distribuir, é preciso ter crescido primeiro. Ora, como não fazemos investimento no crescimento, como continuamos a ignorar que as empresas não geram capital próprio para sustentar estratégias de investimento, como continuamos a dizer que os pobres têm de ser protegidos, esquecemos de perguntar o que é que provoca a existência dos pobres. Ora, enquanto mantivermos estas paredes opacas que nos encobrem as questões essenciais, continuaremos sem poder resolvê-las. É isso. É esta a minha descrição da situação há 10 anos atrás e hoje. Portanto, o que o Joaquim está a dizer é que não mudou quase nada. Estou a dizer o quê? O que o Joaquim está a dizer é que não mudou quase nada. Não é pior do que não ter mudado quase nada. Okay. É que pior. A situação é a mesma e nós estamos na mesma. Bom, antes de voltar ao Joaquim, deixe-me só pedir ao Jorge Marrão para dar a sua opinião de abertura. Durante estes 10 anos passaram-se... Jorge, deixa-me só dizer que se nota que o teu desconfinamento acabou. Tens o cabelo cortado e a barba parada, portanto... Pois é. Tu também já estás na segunda fase de desconfinamento. É verdade, é verdade. O que é que se passou em 10 anos e o que é que nós devíamos ter aprendido e não quisemos aprender? Uma primeira lição que aprendemos foi que a dívida
quando não temos um Banco Central a emitir moeda, só pode ser paga com impostos sobre os portugueses. E, portanto, o que aconteceu foi um brutal aumento de impostos no governo de Passos Coelho e depois nunca mais se voltou aos valores originais, tendo vindo a ser agravados agora com a política mais à esquerda, que é preciso tributar mais a economia para manter um Estado social. Ora, o que nos levou a uma dívida excessiva foram um conjunto de investimentos públicos errados e foi um Estado social acima das suas possibilidades, porque se nós tivéssemos mantido as contas equilibradas, como agora o Partido Socialista está a querer fazê-lo através do modelo das cativações, nada disto teria acontecido. Portanto, a primeira lição que aprendemos foi que, quando se emite dívida, estamos a tributar os portugueses no futuro. Portanto, em 10 anos, os portugueses foram muito mais tributados. Vamos agora emitir dívida para pagar a paragem da economia. Portanto, a primeira lição que temos que tirar é só vai ser possível pagar essa dívida se nos próximos 10 anos nós tivermos mais impostos. A não ser que alguém nos empreste dinheiro de forma, diria, gratuita, ou que o Banco Central faça emissão de moeda. Mas isso depois, um pouco mais à frente, falaremos. Jorge, era isso que eu ia dizer. Tu, por favor, não dês ideias, porque as pessoas não têm... Muita gente continua a desconhecer que o excesso de moeda provoca inflação. E depois o poder de compra das pessoas cai, ainda mais. Mas isso depois falaremos. Falaremos a seguir depois aprendemos outra coisa que provavelmente estamos a querer esquecer, que é os agentes económicos reagem a incentivos. Antes, no tempo do engenheiro Sócrates, dizia-se que a economia portuguesa não conseguia equilibrar a balança externa, que éramos sempre deficitários, que não conseguíamos exportar, que as nossas empresas não eram competitivas, que importávamos mais sempre do que exportávamos. Com a entrada da Troika, provou-se exatamente o contrário. Provou-se que, se nós tivermos um modelo de incentivos correto, que é não estimular o consumo interno e não estimular os investimentos privados que estão arrastados por investimentos públicos, única e exclusivamente a pensar no desenvolvimento social, mas não a pensar de forma reprodutiva, levou a que, de repente, afinal, as empresas exportadoras portuguesas eram muito boas e passámos a ter uma balança externa equilibrada. E porquê? Porque, ao mesmo tempo, aconteceu uma coisa muito estranha que também era um outro mito. É que os portugueses não eram capazes de poupar. E os portugueses foram capazes de poupar em crise porque perceberam que tinham que o poupar, porque tinham que pagar à frente, era muito maior. Portanto, eu diria que foram grandes ensinamentos. O que é que nós não aprendemos? Ou diria melhor, o que é que o Partido Socialista aprendeu? O Partido Socialista aprendeu que teria que ocultar os erros de políticas públicas que tinham sido cometidos por engenheiro Sócrates, misturando a avaliação política das políticas públicas com a avaliação do foro criminal, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. E, por outro lado, o Partido Socialista percebeu que jamais poderia ter a ajuda externa se continuasse a seguir um caminho de desequilíbrio nas contas públicas. E então criou uma nova austeridade, que chamamos de austeridade tipo 2, que é fazer um orçamento, mas não gastar tudo o que está no orçamento. E, portanto, faz uma cativação. Portanto, passamos da austeridade 1 para a austeridade 2. Dos impostos 1 para os impostos 2. Mas qual é o problema de continuarmos neste ciclo de 10 anos? É que as pessoas não têm mais rendimento. Estamos todos os anos a cair comparativamente aos outros países europeus. Portanto, a pergunta é, mas o que é que a política portuguesa sabe de crescimento económico? Não sabe nada, porque não consegue criar um modelo de incentivos na sociedade para fazer a economia crescer. E esse é o drama central da economia portuguesa, ou da sociedade portuguesa, não da economia.
E é com muito agrado, mas diria com muito agrado, aliás estávamos a conversar um bocadinho antes de começar o programa, e o Joaquim estava a referir isso, que vejo o Presidente da República tomar conta do problema e vir dizer que quer perceber como é que nós vamos resolver o crescimento económico. Jorge, deixa-me só fazer uma pergunta. Tu não achas que isto é o Presidente a deitar areia para cima do sururu provocado pela pedido do Governo Constitucional? Não. Eu acho que é o Presidente a perceber que, sem estabilidade orçamental e sem o crescimento económico, quando ele sair, eu nunca mais me esqueço de uma expressão do candidato da Iniciativa Liberal, nos debates que teve na altura com o Presidente, que disse que o Sr. Presidente candidata-se a deixar o país mais pobre da Europa quando acabar o seu mandato. Ele não deve ter gostado de ter ouvido essa afirmação. E pode-se mesmo candidatar a isso se nós não enverdarmos por um conjunto de comportamentos, de atitudes e de reformas e de pensar que o país só cresce outra vez com um forte incentivo à iniciativa privada. Portanto, tudo o que nós estamos... Eu só queria relembrar as pessoas de uma outra... E isto diria que é dramático. Há 10 anos nós perdimos 78 mil milhões. E com 78 mil milhões, em 10 anos, não conseguimos melhorar a nossa economia em termos reais. E agora estamos a falar em 55 mil milhões, que é um bocadinho menos. E que tivemos uma economia paralisada há quase um ano e quantos meses? Há um ano e 5 meses. Vou tornar isto simples. E vamos achar que com 55 mil milhões na mão do Estado nós vamos conseguir fazer o crescimento económico sem enfrentar, como eu diria, sem agarrar o touro pelos cornos. Não é possível, Camilo. E, portanto, o maior embuste que nós estamos a fazer à sociedade é ocultar a verdadeira realidade com que nós estamos a viver. E, portanto, todo este folclore, este fogotório à roda do Tribunal Constitucional, porque se paga isto ou não se paga aquilo, é para quê? Para nos anestesiar mais 10 anos neste tipo de conversa e de notícias e de... Eu diria que... Jorge, deixa-me só perguntar aqui, colocar aqui uma questão, que até agora ouvi-te a ti e ao Joaquim, e eu o que tiro é que vocês estão a falar do que não mudou. Eu gostava de tentar perceber daqui a bocadinho o que é que mudou, mas em todo caso ia perguntar ao Joaquim se ele está de acordo com o Jorge quando o Jorge diz que o Presidente da República despertou e agora quer mesmo perceber porque é que a economia não cresce. Oh, Camilo, ele não tinha outra hipótese que não seja pegar nesta feta e correr ele. Ou seja, Marcelo, num segundo mandato, não pode aspirar a ter terceiro mandato. E, portanto, está confrontado com o dilema do segundo mandato, que é o que é que eu deixo quando entregar a estafeta a outro. E a experiência dos anteriores presidentes não prova que o segundo mandato seja mais feliz que o primeiro. Porque no primeiro ainda tem a possibilidade de passar aquilo que não fez para o segundo mandato. No segundo mandato isto já não é possível. E, portanto, Marcelo Rebelo de Sousa agora está confrontado com ele próprio e com o país. Porque a estafeta que ele deixa para o próximo presidente é o próprio país. Como é que o país vai estar quando ele entregar a estafeta no fim do seu segundo mandato? E isso é o que fica na história. Ora, Marcelo Rebelo de Sousa teve uma experiência pessoal de um fim de regime. Está hoje confrontado com a possibilidade de um novo fim de regime. Porque com a crise de enorme intensidade que estamos a viver, se ele não conseguir dinamizar o crescimento económico, então não tem nada para entregar no fim do seu segundo mandato.
E atenção, se é verdade que só tem 5 anos à frente, não é menos verdade que esses 5 anos têm, logo no início, uma crise de proporções inéditas. E acho que muitas das pessoas que se pronunciam sobre a situação política e económica não estão a reconhecer o que é que significa ter congelado a economia e paralisado a sociedade já por um período de pelo menos 1 ano e meio. E podemos correr o risco desse 1 ano e meio se prolongar para muito mais do que 2 anos. Ora, nessas circunstâncias, quando Camilo pergunta o que é que mudou, eu digo o que mudou foi isto. O que mudou foi o enquadramento em que política e economia funcionam. Perante isto, quem está no poder, quem tem esta feta na mão, sabe que não a pode largar, então a única coisa que tem que fazer é provocar a mudança. E aí voltamos ao problema de Camões. O Camões dizia, e bem, todo mundo é feito de mudança, mas a seguir acrescentava que o que era razão de espanto é que o mundo mudava, mas não mudava como mudava de antes. Muda de maneira diferente. É esse o desafio para o presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Então, porquê é que não é esse o desafio para o António Costa? Porque o António Costa já se enrodilhou ele próprio nas cordas com que quis conquistar o poder. Teve uma geringonça e depois achou que já não era preciso continuar a ter. Agora, não sabe com quem negociar, não sabe como formar maiorias, está à espera de fundos vindos de fora e, mesmo sendo temporariamente nestes primeiros 6 meses do ano presidente da União Europeia, nem nessa posição ele sabe o que é que vai acontecer na União Europeia. E, portanto, o que mudou foi este é um tempo de incerteza e é um tempo em que o exercício do poder só tem sucesso se souber configurar o futuro. Porque se estiver a olhar para o passado, aí então não tem solução, seguramente. Jorge, voltando à questão da postura do Presidente da República, quando tu dizes que o Presidente agora está mais atento, o Presidente quer saber porque é que a economia não cresce, porque é que as finanças continuam desequilibradas, o que é que o Presidente pode fazer? Imagina que ele, neste processo de auscultação, que ele fez saber que ia conversar com o Governo sobre o plano de recuperação e resiliência, neste processo de auscultação, se ele perceber que está alguma coisa mal, o que é que ele pode fazer? Não tem poder executivo. E repara, na única vez em que até agora o Presidente da República quis deixar uma marca, foi neste pormenor dos apoios sociais, ele levou com uma reação negativa do Primeiro-Ministro, que até o humilhou em público. Camilo, eu talvez não sei, vou ser um bocadinho, diria, pedagógico ou didático sobre o papel das instituições numa democracia. O papel da Presidência da República, independentemente de quem o ocupa, é de fazer uma avaliação política de como está a ser feita a gestão do próprio país pelo governo. É óbvio que ele fará essa avaliação política e não tem que a fazer na praça pública, porque a separação de poderes é evidente quem é que tem que governar, quem é que tem que legislar e quem é que, no fundo, tem que julgar, se quisermos, para falar nos poderes, diria, basilares de uma democracia. Mas o Presidente da República pode criar, pelas suas intervenções, e é isso que o tem vindo agora a fazer, é tentar alertar o Governo e as oposições
para os desafios que o país tem que enfrentar. E quando põe na agenda, altera completamente aquilo que era, se quisermos, a agenda que o governo tinha. Só o facto do governo ter que parar para responder ao presidente significa que ele fez com que alguma coisa mudasse. Tem que explicar o que é que vai ser feito. Porque porque é que o presidente tem esta legitimidade? O presidente tem esta legitimidade porque resultou da avaliação que ele fez da pandemia e ele disse que queria ser eleito para fazer a gestão da pandemia. Ora, ele sabe que a gestão da pandemia, como há pouco lembrava muito bem o Joaquim, foi feita com o confinamento da economia. E a economia está a fechar. E a seguir, alguém vai fazer a pergunta então o senhor não sabia que quando fechasse a economia que nós íamos ficar nesta situação dramática de desemprego, empresas fechadas, capital destruído, dívida a subir, pessoas com problemas muito sérios de colocação, de procura de novo emprego. Ora, ele tem que ter essas respostas. E, portanto, o facto de ele fazer a pergunta, só por si mesmo, obriga o governo a ir no caminho. Jorge, o Mário Vieira, o espectador Mário Vieira, colocou aí uma questão que me tirou a pergunta que eu ia fazer. Eu não ia colocar exatamente como ele está a colocar, mas ele pergunta isto. Tudo isso é verdade, mas a questão é que se as eleições fossem hoje, o PS e a esquerda continuariam a ter a maioria parlamentar. Como é que se pode mudar se as pessoas não querem mudança? Ora, isto leva-me à pergunta que eu ia fazer, que era, se tu reparares, a sondagem que saiu esta semana dá o PS outra vez próximo dos 40% e dá o PSD abaixo dos 24%. Ora, isto confirma a tese, Mário Vieira, que as pessoas não querem mudar. Como é que o Presidente vai questionar um governo se o povo que o elegeu continua a achar que o governo está a fazer uma coisa maravilhosa? Oh, Camilo, eu só queria relembrar as pessoas que cada vez que há um acontecimento na sociedade portuguesa entre o Presidente e o Primeiro-Ministro, ou uma atuação do Primeiro-Ministro menos boa, ou uma atuação do líder da oposição mais agressiva, sai uma sondagem a explicar que o Primeiro-Ministro tem altos índices de popularidade. Portanto, tudo isto faz parte da política, que é a manipulação da opinião pública. Mas vamos às coisas em concreto. Quem define que vai haver eleições é o Presidente da República, não são as sondagens. E o Presidente da República pode usar todos os argumentos que entender e esgotar todas as possibilidades até chegar lá. Pode. O problema é que se depois sair uma maioria igual à atual, quem estará maior Presidente da República? Mas o Presidente da República, ao fazer estes alertas, altera a composição da maioria. A maioria começa a mudar. Não estou convencido disso. Oh, Camilo, o que eu quero dizer é o seguinte. Nós temos que acreditar que a política é o poder da persuasão relativamente à solução dos problemas. E se o Presidente da República decide explicar ao país o que é que se está a passar, é muito provável que as pessoas que votariam numa solução comecem a dizer, esperam aí que esta não é a solução. Não quer dizer que o Presidente tenha a solução e que ele esteja a conspirar para tirar o governo. Não, ele está a querer que o governo mude de rumo e mude de alinhamento. Isso para mim parece-me evidente. É óbvio que o Presidente da República, na classe política, que tem uma longa história na classe política, tem muitos amigos, tem muitos inimigos, enfim, tem tudo. Mas tem uma coisa na presidência que é imbatível, é que ele consegue fazer o discurso diretamente às pessoas. É um presidente que sempre falou com as pessoas. E, portanto, eu diria que no primeiro mandato, podemos dizer, o Presidente da República enganou os portugueses no mandato, deveria que a votação que teve, não enganou. Pode ter desiludido alguns. No segundo mandato, estou como o Joaquim, que é o meu último mandato, o último e único, então o que é que eu vou fazer? E eu acho que o ponto essencial, por isso é que eu julgo que o Presidente aqui tem relevância, é que o Presidente, ao ter decidido
tomar conta da pandemia, decidiu tomar conta da economia, porque a solução da pandemia só pode ser, só pode resultar se nós encontrarmos um modelo económico de futuro, porque senão vamos entrar outra vez numa lógica de que já falámos aqui do novo protetorado. Sim, deixa-me voltar ao Joaquim. Joaquim, a mesma pergunta para si, e já agora deixa-me só comentar o que o Jorge disse e que algumas pessoas estão aqui a dizer. Há um bom número de espectadores que dizem assim: eu não acredito em sondagens de encomenda e essa conversa toda. Bom, eu gostava de recordar às pessoas que eu não conheço nenhuma sondagem, desde as eleições de 2019, que deem o PSD acima de 30%. Portanto, não pode haver coincidências aqui. Não é uma coincidência isto. Assim como quando a gente olha para as sondagens feitas pela Aximage ou outra empresa qualquer, esta foi feita pela Aximage, embora as diferenças existam, não são significativas. Portanto, para mim, isto é sinal de que não é um problema de sondagens, é um problema da forma, ou melhor, é o problema dos partidos, neste caso o PSD, não convencer o eleitorado. Joaquim, é a mesma pergunta para si, que é, com Marcelo mais interventivo, mas com o povo a continuar a confiar na solução atual, como é que o Presidente vai ter coragem de ser mais interventivo? Eu depois também gostaria de responder a isso, mas vamos a isso. Camilo, na tauromaquia, a técnica do toureiro é pôr o touro a olhar para o pé do encarnado, porque se não for assim, o touro pode olhar para ele e então está estragada a técnica da tauromaquia. Também na política, a técnica é pôr os eleitores a olhar numa única direção, para permitir que o dirigente político faça as suas habilidades sem provocar reações no eleitorado. Ora, para fugir a esse tipo de imagem, eu prefiro falar dos tempos da ditadura. Não havia partidos, havia um partido único, mas havia correntes de opinião que procuravam influenciar Salazar ou Marcelo. Não havia partidos, mas essas correntes de opinião influenciavam a decisão política. E o que é que aconteceu ao regime autoritário? Caiu por uma mudança do enquadramento, ou seja, o seu instrumento militar partiu e deixou o regime sem defesa possível. Se tivesse partidos, ainda podia transferir o poder de um partido para o outro. Sem partidos e sem um instrumento essencial, o regime pura e simplesmente desagradou-se. Vamos comparar com a situação atual. O que é que pode provocar a desagregação do regime? Estamos na União Europeia. Por muito mal que corram os indicadores económicos, é sempre possível à União Europeia ajudar Portugal. Só que, para ajudar Portugal, ajuda não apenas com dinheiro, mas com política. Isto é, Portugal perde soberania porque a decisão política é transferida para outra zona. Ora, isto significa que nós estamos numa situação tão diferente da ditadura como parece ser a diferença necessária entre democracia e ditadura. Não, nós estamos confrontados com a mesma emergência de um corte de regime. Ora, é nessas circunstâncias que as intervenções do Presidente são decisivas. Como seriam decisivas na ditadura as intervenções de Salazar ou Marcelo Caetano? Salazar também teve um golpe militar e venceu, superou o golpe militar. O Marcelo nunca chegou a ter grandes ameaças, mas pura e simplesmente ficou sem possibilidade de movimentação. Hoje, o atual Partido Socialista do António Costa está numa situação muito semelhante à de Marcelo Caetano. E está nessa situação porque não tem a quem transferir o poder,
não pode transferir para o Bloco de Esquerda nem para o PC, mas também não pode transferir para o PSD, porque o PSD não se consegue afirmar. E é por isso que o regime está em perigo. Não consegue responder aos problemas que a sociedade e a economia colocam ao poder político. Agora, entra a função do presidente, desempata este tipo de impasse. Em tempos já muito antigos, na altura do conflito do Sá Carneiro com o presidente Ramalhianes, há uma altura em que o Sá Carneiro tem esta declaração enigmática: não concordo com o autor do texto do discurso do presidente. O que é que ele queria dizer com isto? Queria dizer que estava contra uma declaração do presidente, mas não queria conflituar diretamente com o presidente e, portanto, dizia: não concordo com o autor do texto do discurso do presidente. Ora, este tipo de habilidade não se pode aplicar ao Marcelo Rebelo de Sousa. O Marcelo Rebelo de Sousa é o autor dos seus próprios discursos, ninguém tem dúvida sobre isso. E, portanto, tudo aquilo que ele disser não tem interpretação segunda, é a interpretação literal daquilo que ele disser. E, nesse sentido, esta última crise pseudo-constitucional é particularmente interessante, porque se o governo quisesse resolver o problema, resolvia sem precisar de invocar o Tribunal Constitucional, porque tem a habilidade das cativações orçamentais. E mais, o próprio Ministro das Finanças declarou, numa entrevista talvez imprudente, mas declarou que o orçamento tinha capacidade de acomodar este tipo de pequena despesa. É verdade. Até porque vai ter de acomodar despesas muito maiores, quer com a TAP, quer com o novo banco. E agora é este governo que paga o custo de não ter explicado o que era a questão da TAP e porque é que no acordo com a Troika estava prevista a privatização da TAP, ou não ter explicado o que se passou no novo banco, porque quanto mais tempo demorar a explicar isso, mais caro será para o orçamento pagar o fundo de resolução que há de cobrir todas essas imparidades no balanço do banco. Mas, mais importante para percebermos o que é o campo de manobra do presidente é que fazer conflitos de tipo constitucional, quando na origem o que está é a questão do governo minoritário, que não tem base de apoio parlamentar suficiente, não é passando a aliança da geringonça para uma aliança de bloco central que se vai encontrar a solução. Por isso é que o papel do presidente é tão importante. O presidente, se quiser interferir na configuração do poder, fica com o mesmo problema nas mãos. Porque tanto faz geringonça como bloco central, continua sem ter resposta para a questão do crescimento económico. Portanto, o presidente tem que avançar para a questão central, o crescimento económico, e é daí que vão decorrer as transformações no sistema partidário para permitir que haja uma maioria ou uma coligação capaz de cumprir as exigências de um programa de crescimento económico. Joaquim, já vou... Diga. Não basta ter um acordo com a Troika, é preciso ter a base política que realiza este acordo com a Troika. Lembram-se que o acordo com a Troika foi no tempo do presidente Cavaco Silva e com o primeiro-ministro, primeiro Sócrates, depois Passos Coelho. O que é que acontece
na execução do programa. Portugal saiu muito melhor do que estava à espera. A Troika foi embora mais cedo do que se estaria à espera, mas porque era preciso esconder os erros dos governos de Sócrates, acabou por se escolher como bode expiatório aquele que tinha tido sucesso na execução do programa da Troika e que passou a ser o culpado pela existência da Troika. Ora, nós vamos a caminho de uma nova Troika. Isto significa que ou há uma base política para executar esse novo programa, ou então nós vamos perder a nossa posição de Estado soberano e passamos a ser um Estado tutelado pelos credores, porque os próprios credores deixam de acreditar nos executantes internos dos programas que os credores nos propõem e que nós assinamos e concordamos. Já lá vamos aqui. Deixa essa parte para daqui a bocadinho. Deixa-me só tentar perceber, o Jorge Marrão, porque é que ele está de desacordo com aquela análise das sondagens. Me pareceu que era a preocupação que ele tinha a pedir. Jorge. Não, a minha preocupação não é, estou a dizer é que a gestão da opinião pública é feita com o timing das sondagens e as sondagens não estou a dizer que estão manipuladas para dar aqueles resultados. Estou a dizer é que com a informação das sondagens manipula-se depois a opinião pública e começam-se a fazer considerações, interpretações e argumentos que é óbvio que nós temos de descodificar. E se calhar é melhor descodificar, por exemplo, o argumento que há pouco usávamos, que é o PSD não cresce. A questão é um bocadinho diferente. Porque é que o país não quer mudar? O país não quer mudar porque o país, se nós nos lembrarmos, este governo é um governo que quer o professor Cavaco Silva, quer o professor Marcelo Rebelo de Sousa, aceitaram que fosse um governo minoritário que fazia a gestão de acordo com as circunstâncias, porque não se tinha encontrado uma maioria clara no Parlamento e o Partido Socialista deu um passo em frente para dizer que tinha a solução do problema. O Presidente da República não é obrigado a convocar eleições antecipadas para resolver o problema do país. O Presidente da República vai levar os partidos a debruçarem-se para que tipo de soluções é que querem apresentar aos eleitorados. Porque se não apresentarem as soluções aos eleitorados, alguém então despiu o sistema partidário em público. E despir o sistema partidário em público, feito pelo Presidente da República, é completamente diferente se for feito por nós. Porquê? Porque ele está a demonstrar que, pela ação concreta e prática, os partidos não encontraram a solução. O Joaquim muito lembrou a questão de que o Arthur da Troika foi assinado por 3. É paradoxal, mas 10 anos depois, nós estamos totalmente dependentes de uma ajuda externa que se chama bazuca e da manutenção de uma política monetária do euro. Não poderíamos estar ainda mais dependentes. E a pergunta é, mas vamos ter uma troika? Não, mas vamos ter que mudar alguma coisa, porque o que está por detrás do que nos falta, dinheiro da bazuca e da política monetária, não se resolve com as soluções do passado. E quando o Presidente da República diz eu quero que me garantam que os próximos 2 orçamentos são aprovados, está na prática a dizer, expliquem aos portugueses como é que vocês vão gerir as contas públicas a fazer o quê com o dinheiro dos portugueses. E isso não é nada neutral. E nada disso tem a ver com o PSD. Porque o PSD resolveu as suas, as suas soluções de acordo com os seus estatutos e terá que resolver dentro da sua lógica normal. O Presidente da República não tem que estar preocupado com o PSD, com o PS, com o Bloco ou com o PC. Está preocupado é que o país tenha um governo e uma oposição que levem a decisões que ele sinta que preenchem, no fundo, o seu próprio mandato. E, portanto,
Eu não faço uma leitura tão partidária, se quisermos, da política. A política é feita de pessoas que têm convicções do que é que resolve o problema do país. E é óbvio e é evidente que as pessoas já perceberam, com exceção das que estão dependentes do status quo, e que não podem dizer que isto não resolve. Eu vou dar o exemplo concreto dos funcionários públicos. Os funcionários públicos portugueses alguma vez podem almejar a ter aumentos salariais significativos se a economia privada não crescer de forma pujante? Não podem, porque as pessoas já não conseguem pagar mais impostos. E, portanto, os funcionários públicos que estão à base... Jorge, se calhar no próximo orçamento vais-te arrepender do que estás a dizer. Não, eu não me vou arrepender. O que eu vou dizer é que é muito difícil, se nós olharmos, é falar com os funcionários públicos. Mas eles vão aumentar os impostos, Jorge. Não é isso. Isso é que eu digo que vais-te arrepender. Camilo, mas vão aumentar os impostos para pagar dívida e juros. Não vão aumentar impostos para entregar aos funcionários públicos. Isso é uma grande diferença. Ganha eleições sem aumentar funcionários públicos, Jorge. Eu sei, Camilo, mas é sempre marginalmente. Os funcionários públicos já perceberam isso. E não lhes foi dado foi alternativas. E essa alternativa tem que aparecer de algum lado. E, portanto, eu não sou tão, não sou tão extremado na análise que fazem do Presidente que ou é 8 ou 80. Ele está a fazer aquilo porque foi mandatado, que é fazer perguntas para ver o regular funcionamento das instituições. Porquê que o governo, porquê que houve esta reação do governo? Porque o governo teve que dizer uma coisa muito simples. Nós temos que ser responsáveis pela nossa governação. Quem tomou esta decisão orçamental foram os partidos que apoiam o governo e os partidos que não apoiam o governo. E, portanto, nós temos que defender o nosso orçamento. E o Presidente respondeu de uma forma muito direta: pois é, mas eu tenho que defender o país. E o país não é bem o orçamento que vocês apresentaram, porque os outros partidos têm uma maioria superior à do governo. E, portanto, a leitura que fizeram pode ser bom, mas depois temos os puristas à direita e à esquerda a dizer a pior coisa que pode acontecer é que os partidos se unam outra vez contra o partido que está no poder, o Partido Socialista. O que é que aconteceu aos PECs? O que é que aconteceu com a entrada da Troika? Quando o PSD disse: cansei-me de tentar ajudar. E os partidos, quer à esquerda, quer à direita, estão, ao que parece, a ficar cansados de ajudar o governo do PS. E, portanto, é por isso que nós damos relevância às intervenções do Presidente da República. Muito bem. Deixa-me voltar ali ao Joaquim, antes de voltarmos ao tema da inflação, que são os 15 minutos finais do programa, para perguntar ao Joaquim. Há bocadinho o Joaquim dizia assim: bom, mas o problema é que nós não estamos a criar as condições para crescer. Joaquim, diga-me lá se acredita que nos próximos 4 anos iremos criar as condições para a economia crescer. Camilo, essa é a questão que, colocada a toda a Europa, valeria um prémio Nobel. Ou seja, nós não vamos crescer por decisão nacional. Nós iremos crescer se nos integrarmos cuidadosamente, mas também sinceramente, no que for a movimentação europeia. Porque só nessa escala de mercado, sobretudo quando China e Estados Unidos competem pela posição hegemónica no mundo, só na escala europeia é que nós conseguimos crescer. Não podemos crescer autonomamente, não podemos crescer nacionalmente. E é justamente por isso que o poder nacional é tão limitado. Pode mesmo dizer-se que o poder nacional deixou de existir. Só existe como intérprete, como tradutor
do que são as correntes externas. Tem é de interpretar bem e traduzir bem, para que internamente possamos organizar os nossos recursos de modo a que eles sejam mais rentáveis, isto é, sejam aplicados naquilo que é a corrente de crescimento europeu. Portanto, nós estamos numa situação em que temos de interiorizar aquilo que é exterior. Em lugar de nos afirmarmos orgulhosamente sós, temos que nos afirmar inteligentemente integrados. Ora, para isso, o presidente é mais capaz do que qualquer outro agente político que temos em Portugal. Mas, mais interessante é, nós hoje temos um primeiro-ministro português que está à frente da União Europeia por um período de 6 meses. E, portanto, ele vai ouvir tudo o que tem de ser ouvido para perceber o que é a corrente europeia. E por isso é que ele é o melhor interlocutor do presidente, isto é, ele é o que recebe diretamente as indicações europeias e as pode traduzir em Portugal, mostrando ao presidente o que quer fazer para que Portugal cresça. Se não for isso, se o primeiro-ministro o que está é preocupado com aqueles que lhe podem tirar o lugar no Partido Socialista ou que o podem afastar do governo para o substituir por outro, se for isso, então só nos resta o presidente como fonte de orientação para os períodos futuros. Muito e bem. por isso é que eu volto a dizer. Temos que terminar esta parte, Joaquim, para irmos à literacia financeira. Diga. Termino, Joaquim, termine, por favor. Está bem, mas volto a dizer, o ponto importante do presidente é que ninguém tem dúvida que ele é o autor do discurso que faz. E, portanto, ninguém vai ter dúvida sobre aquilo que ele vai avaliar. Curiosamente, alguém que já foi seu aluno, e, portanto, ninguém vai ter dúvida sobre as notas que ele vai dar a cada um dos responsáveis com quem trabalha agora, mas que sabe que, no limite, quem está a assistir a essa avaliação é o país inteiro. E o próprio país pode estar muito interessado em não mudar as suas escolhas eleitorais, mas vai ser confrontado com aquilo que é o discurso da ilusão e o discurso da realidade. Muito bem, vamos então aos 12 minutos finais. Só queria dizer uma coisa em relação ao que o Joaquim disse. Jorge, ficamos sem tempo para a literacia financeira. Não, mas é muito rápido. Eu acho que o presidente costuma-se dizer que quem sabe faz, quem não sabe ensina. O presidente desta vez vai ter mesmo que fazer, não chega a dar notas, portanto vai ter que tomar decisões. Jorge, vamos então à inflação, que é o tema da literacia financeira. O que é explicar às pessoas do ponto de vista de porque é que a inflação é um perigo e porque é que aquilo que estava a dizer há bocadinho, que o Banco Central emitir moeda é o maior risco para a inflação? Bom, vamos lá ver. Nós, um regime, do ponto de vista económico, a moeda que está em circulação deve ser um montante de moeda necessário para fazer face ao PIB do país, portanto, a massa monetária que é o próprio PIB do país, mais aquilo que as pessoas acumulam, portanto, que é uma parte, que é a parte que vem nos bancos, no fundo, que é chamada poupança. As poupanças, e, portanto, tem um limite que tem a ver com a realidade económica que está por trás. Quando se emite moeda, vamos por absurdo, que é para as pessoas perceberem isto. Se amanhã nós dissermos assim, se metade da economia portuguesa é o Estado, e se nós temos 20%
de despesas salariais com funcionários públicos, dissemos, vamos duplicar os salários da função pública. A pergunta é, eu vou duplicar os salários da função pública, então eu tenho que aumentar os meus impostos. Mas alguém vai dizer, não, é para nós não podemos aumentar os impostos, porque as pessoas não têm dinheiro para pagar os impostos. Então como é que fazes? É para, olha, dá-lhe dinheiro, pede ao Banco Central para emitir moeda e dá o dinheiro àquelas pessoas. Rapidamente todos percebemos que aquela parte do dinheiro é um dinheiro que não tem valor, porque não está ligado a nenhuma economia. Portanto, não vai haver impostos para pagar aquilo e, portanto, imediatamente as pessoas ficam com a percepção de que aquela moeda perdeu valor. Eu estou-vos a dizer isto porque no Zimbábue, na altura quando o presidente Robert Mugabe tomou posse, teve, portanto, a primeira coisa que fez foi destruir o tecido económico produtivo que havia, que era basicamente agricultura e pecuária e algumas pequenas fábricas, e depois deparou-se com, eu vou ter que dar dinheiro à população. E então chegou ao pé do Banco Central e disse, epá, imprimam moeda, imprimam notas. Para vocês terem noção, eles chegaram a ter, acho que de inflação, 10 milhões de percentagem de inflação. Portanto, as pessoas andavam com malas e malas de dinheiro. Portanto, qual é o problema da moeda? O problema da moeda é que emitir moeda que não tenha por detrás pagamento de impostos, basicamente é inflação. Ora, o que é que isso faz? Faz com que, se os salários não subirem de acordo com a inflação, então rapidamente o que nos está a acontecer é que nós empobrecemos relativamente à base que tínhamos inicial. Agora pergunta-se, nos Estados Unidos, neste momento, a pergunta que se está a fazer é, com tanta emissão de moeda que se está a pôr na economia, porque aí isso é que trouxemos o tema esta semana, com tanta emissão de moeda, os economistas começam a ficar assustados, porque dizem, se a economia tem um limite de produção, esse limite de produção qual é? É a capacidade instalada, que é ter a taxa de desemprego próxima de 2 a 4%, mais todo o equipamento, e tudo está a produzir a 90%, se eu emitir moeda, eu na prática não tenho PIB que se associe a essa moeda. Portanto, as pessoas rapidamente vão dizer estamos perante um fenómeno inflacionista. E isso foi muito estudado pelo Prémio Nobel de Economia, Milton Friedman, que rapidamente provou, obviamente através do seu trabalho científico, que quando se fala em inflação é única e exclusivamente um fenómeno monetário. É emitir moeda sem ter contrapartida na economia real. E quando se diz que a Europa vai emitir dívida, mas não vai pagar, não vai haver aumento de impostos europeus, nem vai haver mais contribuição, a pergunta é, então, mas quem é que vai comprar essa dívida? Se essa dívida for comprada pelo Banco Central Europeu, estamos então rapidamente a fazer emissão de moeda a nível da zona euro. E, portanto, na prática, a inflação vai ter que aparecer. Portanto, esse é o problema. Sim, Joaquim, porque nós devemos estar preocupados com a inflação neste momento, e já agora para as pessoas perceberem, a inflação é sempre um fenómeno monetário? O M de moeda é sempre o resultado da multiplicação dos preços pelas quantidades. Se as quantidades diminuem, mas o M é o mesmo, então o preço tem de subir. Quando os países produtores de petróleo resolveram congelar a produção de petróleo, provocaram a inflação no mundo inteiro, porque os preços subiram rapidamente e a partir daí tiveram que se repercutir em todos os preços de todos os produtos. Portanto, sempre que se mexe no M, acontece alguma coisa ao P e ao Q. P, preços, Q, quantidades. A inflação pode ser provocada se houver uma diminuição súbita da oferta
então os preços ficam mais altos, ou se houver uma subida súbita da procura e então àquela quantidade corresponde um preço muito superior porque aumentou a procura. Nestas circunstâncias, há uma outra variável a ter em conta e que tem a ver com o M da moeda, que é a taxa de juros. Se a inflação sobe, a taxa de juro é o travão que se pode utilizar para fazer diminuir aquilo que é a moeda em circulação. Fazer diminuir porquê? Porque a moeda ficou mais cara. Mais cara porque a taxa de juros é superior. Portanto, isto significa que são equilíbrios simultâneos. Quando se altera um, tem de se alterar todos os outros. Nas circunstâncias atuais, por exemplo, se um grupo profissional tem uma subida súbita de salários, vai acontecer uma coisa muito simples. É que sobe a inflação e a subida de salários não valeu nada. Porque, afinal, vai provocar a sua própria destruição. Mas o que é que aconteceu aos outros que não tiveram subida de salários? Também veem os seus salários diminuir correspondentemente àquilo que é a subida da taxa de inflação. Se a isso se juntar a correção pela taxa de juros, o que vai acontecer a quem tem dívida é que cada vez tem mais dívida. É verdade que, se houver inflação, o valor da dívida, o valor real da dívida vai diminuindo, porque há inflação. Mas se há subida da taxa de juros, o valor real da dívida vai subindo. A responsabilidade do político, saiba ou não saiba estas relações, a responsabilidade do político é evitar que estes equilíbrios simultâneos se transformem em desequilíbrios cumulativos, porque os desequilíbrios simultâneos agravam-se uns aos outros. Por isso é que a condução política não resulta diretamente das preferências do eleitorado, resulta também de uma outra coisa, da responsabilidade do político perante a situação que cria para o futuro. Hoje, a União Europeia, utilizando o Banco Central Europeu, utiliza a dívida para responder ao bloqueamento da crise sanitária. Mas está a criar dívida. Está a criar uma queixa no Tribunal Constitucional alemão, justamente porque, estudando estas relações entre preços, quantidades e moeda, entre taxas de juros e taxas de inflação, o Tribunal Constitucional alemão pode vir a considerar que estas políticas europeias violam os tratados da União Europeia. E então, nessa altura, todos nós descobriremos o que é o preço da imprudência. E o preço da imprudência significa congela tudo outra vez, não há apoios às economias nacionais e cada um dos Estados tem que trabalhar com os seus recursos internos próprios. Neste caso, isso significará o empobrecimento generalizado. Mas de onde vem esse empobrecimento? De uma maldade dos decisores políticos? Não. Esse empobrecimento vem dos erros acumulados dos decisores políticos que criaram um contexto que não controlam. Nessa altura, é o contexto que os controla a eles. Eu só queria lembrar já agora, para ajudar aqui ao raciocínio das pessoas sobre a inflação. As pessoas mais velhas que estão a assistir ao programa devem-se lembrar que na altura de Salazar dizia-se que o escudo era uma moeda forte. É verdade.
era forte. E porquê é que a moeda era forte? A moeda era forte porque as contas públicas estavam equilibradas e as contas externas estavam equilibradas. Portanto, todas as pessoas que dialogassem com o Estado português sabiam que iriam ser ressarcidas relativamente às dívidas Do que emprestaram. Quando chegou a Revolução e chegaram os economistas mais magnânimos, que queriam distribuir sem produção de riqueza, criaram taxas de inflação, que eu ainda me recordo, na ordem de 30%, e depois aumentavam os funcionários públicos em 20%, eles perdiam 10%, mas ficavam felizes. Mas ficavam felizes, porque tinham sido aumentados. O que é que se fez? E uma das coisas importantes que é a separação, uma grande conquista nas instituições da economia foi a separação entre o Banco Central do Governo, ou seja, o Governo é independente, o Banco Central é independente do Governo. Independente do Governo. Porquê? Sim, bom. Porque a tendência dos governantes é imitar a moeda porque eu não consigo cobrar mais impostos. Pronto. Bom, chegamos ao final do programa de hoje. Eu quero dizer ao Mário Lopes, estava ali a fazer uns comentários, ele deu ali uma bela definição entre o potencial e o real da economia. Mas queria dizer ao Mário que ele estava a dizer que começar a turma nós estávamos a complicar. Mário, se calhar, mas o que é que eu vou sugerir ao Mário? Olha, faça um vídeo, até 3 minutos, sobre a inflação. E eu prometo publicar aqui, como nós temos ao final do dia, todos os dias, de segunda a sexta-feira. Eu prometo que no domingo publico ao final do dia domingo, se o Mário Lopes fizer um vídeo até 3 minutos para explicar de forma acessível, como ele estava a sugerir, a inflação. Fica aqui prometido. Bom, chegamos ao final do programa de hoje. Voltaremos na próxima terça-feira com outro tema. Ainda não decidimos o que é que vai ser a literacia financeira. Vocês podem dar as vossas sugestões aí, se quiserem. E para o final, gostava de recordar que o canal tem uma parceria com a Prozis e que este programa teve ajuda à produção do grupo Sendis Alidata, que faz software de gestão de empresas. Às 1.800 pessoas estavam em direto há bocadinho. Quero agradecer a sua paciência, quero pedir a estas pessoas e outras que vão ver aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto e fazer partilha aqui nas redes sociais, porque aquilo que você vê aqui e ouve, não vê nem ouve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, e quanto a mim, até amanhã às 8 da manhã.